a gente estava se preparando, depois de 2016, para fazer um ciclo belíssimo em Tóquio em 2020. Em 2020 veio, né, aquilo tudo que aconteceu. E aí não foi só com a gente, foi com o mundo inteiro. Né? E houve uma preocupação muito grande no início. Falei, cara, vai ter jogos? Não vai ter? E, não, o Comitê Olímpico Internacional não se posicionava. E assim, começou primeiro na Europa, depois veio para cá. Então, em 2020, quando veio a decisão e a gente ficou mais tranquilo, porque realmente não tinha condição de treinar, ninguém treinava, estava tudo fechado. Então, os atletas estavam tentando se manter dentro das suas casas treinando. A gente enviou equipamentos para os principais atletas, que normalmente trabalham com a gente, estão junto com a gente, e outros também, para casa deles, para eles botarem no quintal, para eles botarem nas suas salas, para eles botarem, para se manterem de alguma forma ativos. Eram umas férias forçadas. Então, foi um momento assim muito difícil para o esporte em geral, a gente não tinha noção nenhuma. Nós, né? E nem quando ia acabar, né? Quando ia acabar e tal. Então, assim, o que foi interessante, a gente teve uma sacada. A Europa estava mais adiantada em relação aos efeitos, né, da pandemia do que a gente. Eles estavam passando por aquele momento de pico e de crise, a gente estava começando a entrar. E aí, a Europa estava começando a voltar a treinar. Né? Estava começando a ter algumas liberações. No final de 2020? Ali em 2020, na verdade, no mês de 2020, a gente estava num período de crise e eles estavam começando a liberar alguns países mais, outros menos, a liberar. E o que a gente fez? A gente tem uma parceria muito grande com Portugal, Comitê Olímpico Nacional e centros de treinamentos. A gente montou a Missão Europa. A gente montou realmente uma delegação e mandamos 230 e poucos atletas, aqueles principais atletas e equipes que estavam se preparando para os Jogos Olímpicos, para centros de treinamentos na Europa. Por quê? Eles já estavam começando a liberar. Então, a gente precisava colocar esses atletas novamente, sair primeiro da crise que estava aqui, mental, né, inclusive de pressão, né, tudo estava acontecendo, e voltar a fazer com que eles tivessem contato com aquele ambiente de treinamento de alto rendimento. Uma coisa é você treinar aqui no estúdio, né, fazer flexão, sozinho, tal, sozinho, tal. Uma coisa é isso. Tá bom, você vai se manter ali umas férias forçadas, vai se manter ativo. Outra coisa é você ter esportes de alto nível não dá para ser remoto, né? Exatamente. Então, assim, a gente começou a ter necessidade, ver que seria importante a gente mandar para a Europa vários desses atletas para centros de treinamento que estavam sendo liberados. E aí a gente mandou 200 e poucos, fretamos um avião, mandamos os nossos atletas e foi uma virada de chave para todos. Eles tiveram a vontade, de fato, de treinar, voltar, se motivar justamente para aquele ambiente. Virou a chavinha para o atleta de volta, né? Foi fundamental. E acho que isso foi determinante para o nosso resultado, inclusive positivo lá em 2021. Então isso foi muito, muito interessante. Ao mesmo tempo, 2021 veio, a gente foi muito bem. Foi uma satisfação enorme ter o resultado que a gente teve, porque a gente teve resultado de projetos e medalhas, coisas que a gente fazia desde 2012. Uma medalha ela não é construída na véspera, né? Ela é construída de 4 a 8 anos. É um longo caminho. E a gente teve a confirmação de vários atletas que a gente pegou muito cedo e foi seguindo até chegar à medalha olímpica.